Se você é um líder, acabou de assumir uma equipe e percebeu que é uma equipe desmotivada, ou já foi até avisado antes de assumir essa liderança que essa equipe estava desmotivada, ou se você também é um líder e percebe atualmente que a sua equipe vem ficando desmotivada, o que fazer? Bora falar sobre isso. Aqui a ideia é o seguinte: primeira coisa que a gente precisa olhar é qual é o motivo dessa desmotivação. De fato, todas as equipes, enfim, todas as pessoas em todas as áreas, de todos os segmentos das empresas, não tem uma linearidade eterna de motivação. Assim como nenhuma empresa, né, tem uma linearidade eterna de altíssimos resultados. Muitas vezes tem uma pequena baixa, volta novamente. Então, essa dinâmica, ela é normal, ela é natural, né? Ela é comum à nossa existência. Então a gente precisa saber lidar com ela. A questão está em quando esta desmotivação se sustenta por um tempo prolongado e começa a impactar os objetivos, né, as metas, os resultados da área, da empresa e destas pessoas mais especificamente. Aí a gente precisa atuar com muita eficiência, com muita eficácia, com muita agilidade. A primeira coisa que eu recomendo fazer é investigar, de fato, em reuniões tanto de grupo, mas principalmente em reuniões 1 a 1, experimentar, demonstrar interesse para compreender o que é que pode estar acontecendo, o que essa pessoa está vendo, o que ela está sentindo, que dinâmica ela acredita que esteja se estabelecendo para essa equipe estar desmotivada desse jeito. Uma vez que você consiga estabelecer aí uma conexão e um vínculo com essas pessoas, vai ser bem fácil dela falar de verdade qual é a dinâmica estabelecida. Para daí, então, você conseguir criar mecanismos para tratar esta causa. Se isso não for possível, se para você ainda não for informação suficiente, eu considero assim uma estratégia incrível para a gente lidar com essas questões, uma metodologia chamada Learning Canvas, né? É uma metodologia onde você reúne o seu grupo, pensa só, anota aí o passo a passo, você reúne essa equipe e em grupo, você pode até dividir elas em subgrupos, se for uma equipe maior, pode até dividir em subgrupos de 5 até no máximo 10 pessoas, se for uma equipe muito grande, ou se for uma equipe pequena, você pode até fazer tudo junto. E você vai conduzir essa equipe numa dinâmica de levantamento de informações muito subliminar, mas muito eficiente. Começando por pedir para esses grupos, todas as pessoas divididas aí em subgrupos, listarem e registrarem. Se você estiver num momento à distância, como nós estamos vivendo hoje, você pode utilizar um mecanismo como o Easy Retro, ou como Mural, ou como Miro, né, na internet. Ou se você estiver presencialmente, você usa simplesmente flipcharts e post-its, né, para que essas pessoas possam colocar lá, registrar de fato o que é que seria para estas pessoas vivenciar ali uma área dos sonhos, né? Essa é a pergunta. O que é, né? O que seria esta área, que é a nossa área aqui, por exemplo, comercial, financeiro, pessoal de tecnologia, pessoal de marketing. O que seria uma área de marketing dos sonhos? O que seria uma área comercial dos sonhos? O que seria uma área de tecnologia da informação dos sonhos? E aí essas pessoas colocam todas as características que elas imaginam ser imprescindíveis para viver numa área dos sonhos. Depois de listar, a gente chama essas pessoas para apresentarem uns grupos para os outros ali, e mesmo que seja online também. E aí os grupos começam a perceber quanta idealização a gente tem em relação a essa área, né? E eu sempre brinco com o pessoal, falo, gente, parece que essa área que a gente acabou de desenhar aí não tem para vender, né? Na ReHap tá faltando, ou seja, é realmente uma coisa muito idealizada da nossa cabeça, muito fora, né, dessa realidade que a gente pode de fato experimentar. Aí a gente vai para uma segunda etapa, a gente convida os participantes então para listarem, olhando para esta realidade, né, que eles desenharam ali, que é um pouco idealizada. A gente pede então para uma segunda coluna eles colocarem o que nos impede
né? Quais são os impeditivos da nossa área ser assim, desse jeitinho que a gente desenhou. E aí então os participantes começam a fazer post-its na lateral relacionados aquelas qualificações dos sonhos, né? Aqueles critérios dos sonhos. Eles vão colocar o que impede cada um daqueles critérios de acontecer. E aí, novamente, a gente apresenta mutuamente, todo mundo começa a perceber, nossa, realmente, todos nós temos impeditivos muito parecidos, inclusive, né? E o interessante para você vai ser perceber quanto dos impeditivos que nós listamos ali e que a gente terceiriza a responsabilidade para a empresa, para as outras áreas, para o líder, né, para as outras pessoas abaixo da gente. Enfim, tem um movimento de terceirização da responsabilidade muito grande. Ok, acolhemos tudo isso e vamos para a terceira etapa. Então você que está ali interessado em descobrir, né, o que está acontecendo para poder motivar essa equipe, então você vai, num terceiro momento, convidar essas pessoas para criarem mais uma coluna e listarem a partir de agora qual é a nossa parte de responsabilidade para que cada um desses impeditivos exista, piore, né, ou continue ali. Qual a nossa parte de responsabilidade? Então, eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil, porque aqui sempre dá aquele twin, né? Eu brinco com aquela tela azul do Windows. Aqui você vai, por exemplo, pegar lá um post-it que a pessoa tinha colocado que um dos objetivos, um dos impeditivos é a área não tem treinamentos bacanas ou treinamentos bons o suficiente para eles, né? Ou eles nem têm a possibilidade de ser treinados e tudo mais. Na terceira coluna que a gente está falando da nossa parte de responsabilidade sobre isso, parece que não tem nada, né? Poxa, a empresa não fornece, olha que triste. Mas isso não é verdade. Tem sim. Nós podemos estimular essas pessoas a falar, poxa, quantas vezes pode ser importante, uma grande oportunidade, você solicitar os treinamentos para a área pertinente. Que tal, então, uma nossa parte de responsabilidade é sempre no negativo, para a gente poder se apropriar dessa coisa que a gente não faz. Então, qual é a nossa parte de responsabilidade nisso? Nós não solicitamos os treinamentos para a área devida. Nós nem mapeamos que treinamentos de fato nós gostaríamos de ter. Nós sequer também pesquisamos treinamentos gratuitos que nós podemos nós mesmos fazer entre a gente. Então, a gente começa a trazer as pessoas para esse lugar da nossa parte de responsabilidade, porque numa relação, em todo tipo de relação, mas mais especificamente na relação organizacional, tem 50% sim de responsabilidade da empresa em várias coisas que acontecem, né? 90%, 99%, 100% das coisas que acontecem, mas também tem 50% da parte dos colaboradores, das pessoas que também não atuam sobre isso. Então, a gente precisa mapear toda a nossa parte de responsabilidade. E depois de mapear, todo mundo também apresentar uns para os outros, e isso é muito empoderador, porque eles começam a perceber que quando era um impeditivo terceirizado, era como se eu não tivesse nada para fazer. Mas a partir do momento que o impeditivo se tornou algo que também diz respeito a mim, eu tenho atuação. Então, nesse momento, a gente convida eles para fazer a última parte do exercício, que é que ideias, que iniciativas, que ações nós podemos tomar sem depender dos outros, que dependa da gente, para a gente realmente tratar destas questões que dizem respeito à nossa parte de responsabilidade. E no que diz respeito à parte de responsabilidade do outro, a gente pode fazer os direcionamentos ali, né? Solicitações, os combinados, os acordos. Por fim, a gente escolhe essas principais iniciativas, elege guardiões para que essas alternativas aconteçam e vamos acompanhando, né, sempre, recorrentemente, o andamento de tudo isso para perceber se isso já está tratando a questão da desmotivação. Eu me arrisco a dizer, em todos os casos que eu venho aplicando essa metodologia, que só de fazer este exercício, só de colocar luz nestas questões, as pessoas já mudam o seu estado, seu ânimo e começam a se conectar com a própria motivação, o que gera uma transformação muito rápida no clima dessa equipe. Então, experimenta e conta pra gente, porque de verdade a gente adora saber o que você faz, o que você testa e como isso afeta a sua empresa e traz bons resultados. Coloca aqui, tá bom? Até o próximo vídeo!